Então, beleza. Então, vamos nessa. Bem, vamos lá. Começando mais um encontro virtual da Criptojornada. Né? É uma criptojornada porque está do blockchain, né? E é uma jornada porque é uma dinâmica livre aprendente, onde todo mundo aqui explora da forma como quiser, investiga da forma como quiser, aprende em todos os sentidos, a todo momento, né? Porque aqui a ideia aqui é que o grande lance é a gente ter essa oportunidade de virtualmente nos olhar olho no olho, correto? Estabelecer uma dinâmica dialógica, uma dinâmica de conversa interativa, compartilhar tudo que vier à tona, né, nessa dinâmica, né, porque aqui não tem nada pré-pautado, correto? Aqui não tem nenhum programa, correto? Então é um mergulho constante. Eu quero dar as muito boas-vindas ao Silveirinha, prazer em conhecer, Silveirinha, que você hoje melhor. A Patrícia, que está chegando na área também, né? A Marta, que está morrendo de sono, mas vai conseguir ficar com a gente aí pelo menos uns 30, 40 minutos, acredito eu. Né? Eu também estou otimista. Eu estou acreditando. O Haroldo, que engatou a primeira assim, de uma forma maravilhosa na Criptojornada, ele fez um trabalho sensacional, Haroldo. Ele pegou o último encontro, né? Um dos encontros, não sei se foi, pegou um, né, Haroldo? Foi um dos encontros, não foram os dois. E pegou uns trechos que ele achava que seriam legais assim e foi dividido em teasers, né? Ele foi postando na timeline dele e eu fui compartilhando na estação. Foi legal que gerou mais conversa, sabia, Haroldo? Gerou muita conversa, a pessoa chegou junto. Foi uma dinâmica muito legal, cara, muito bacana mesmo, assim, uma iniciativa sua. Você está sem som, Haroldo? O que eu ia comentar é isso. Vinícius, eu acho que isso aí eu fiz porque eu achei que veio uma inspiração legal, teve uma troca bastante legal com o Ivan, porque, inclusive, ele potencializou muitas respostas. Quer dizer, ele passou a informação dele e, ao mesmo tempo, a minha era complementar a dele, eu não estava discordando dele. Mas eu acho que ficou muito legal aquele debate e acho que, realmente, para divulgação, não para participação, certo? Mas para divulgação do pensamento que acontece aqui, recortar é mega importante. Porque a pessoa olha 1h30, 2 horas, ela diz, se você tiver 10 minutinhos e o tema interessar, e detalhe, contribuição mega importante do Vinícius em relação a mim, pelo menos, porque eu não sei descrever. O meu título parece um título científico, né? O Vinícius, não, porque não sei o que, ele tem jeito dele lá, que ele... Não, porque fica bacana. Eu juro pra você, não é brincadeira, não. Os meus títulos não são bons. É recortar e ele vai lá e escreve. Não, porque não sei o que, rolou isso aqui. Aí as pessoas têm interesse. Mas eu acho que o recortar é bem interessante, pegar assim, pontos do debate que fazem sentido para as pessoas e não para o grupo que está participando disso. O grupo tem novos objetivos do futuro, né? Tem que cortar uns pedacinhos e postar, eu acho que é interessante. Ficou muito bom mesmo. Dá para a galera pegar mais rápido. Eu participei efetivamente ouvindo lá seus recortes. Não, muito bom, Haroldo. A gente vem fazer 2 encontros, né, em um dia, já há algum tempo, e o pessoal tem gostado desse formato, né, assim, tá bacana. Tem gente, sabe, pedindo para fazer na parte da tarde, né, durante a semana. De repente, sabe, Ivan, vamos ver se a gente faz um dia na parte da tarde. E tem gente que tipo assim, dorme muito cedo, né, por exemplo, com a Marta, né, que de repente fazer na parte da tarde seria uma coisa interessante. Depois vamos fazer, de repente, semana que vem aí uma brincadeira na parte da tarde para ver o que acontece, né? Quem chega junto, ou de repente até de manhã também, né? Na medida que nós já fizemos, sabe, Marta, até de madrugada. O segundo encontro já adentra a madrugada. A gente abre a cervejinha, pede petisco. Eu estava comentando aqui, até antes de começar, que assim, eu muitas vezes participo disso da cama, né? Agora, eu estou em Teresópolis, está frio. Se eu for ficar
Dentro do quarto eu não tenho uma escrivania, eu tenho no salão, entendeu? Se eu for ficar no salão, tá um frio desgraçado agora para participar, então, eu tô tentando aqui para fazer uma parte assim mais séria, né? Como a Patrícia falou, né? Eu não estou aqui deitado mais no travesseiro, estou tentando me manter aqui, né, posicionado, mas de qualquer forma, o cobertorzinho. Você está tentando se manter ereto, né, Haroldo? Ereto. Tudo bem que a minha coluna vai para cacete, assim, mas tudo bem. E avisando aí quem só assistiu o recorte do vídeo, não todo o vídeo, quando eu olhei para o lado e disse assim, ô meu gato, é um gato malhado que tem aqui, não é nada, não é um relacionamento meu, que vai que a pessoa pega só o recorte, não vê o gato passando, o gato pulou da janela, né? Então... Você está preocupado, rapaz? Que isso, rapaz? Pô, não deixa de ser um relacionamento, né, gente? Exatamente. Então, gente, vamos lá. Esse primeiro encontro a gente chama de encontrão, né? Então, cada um fala um pouquinho de si, fala um pouco da experiência da semana passada para agora, o que explorou, o que não explorou, não fala nada, enfim, né? Fica na sua, etc. Mas temos aí o Silveirinha, temos aí a Patrícia. Então, obviamente, a gente vai ter um pouquinho do Silveirinha. Vocês podem zerinho um para ver quem começa a falar. Fica à vontade. Vamos lá. Ô, Vinícius, deixa eu começar aqui. Veja bem, eu entrei atrasado no encontro de criptomoedas. De repente, eu caí nesse encontro aqui e eu estou vendo que uma vez eu entrei no encontro do Purple Spring, estava você... Aliás, você não estava. Eu vi os dois filmes na página do Facebook, né? Agora, eu entrei no Purple Spring outro dia, onde tinha 2 ou 3 pessoas. Aí ficou só eu e o outro. Falei, rapaz, hoje está fraco, né? Tinha pouca gente. Aí eu caí daqui, eu estou reconhecendo a Marta e você, porque os demais eu não conhecia, né? Então, estou querendo saber qual é a temática que nós vamos abordar aqui, né? Eu sou de Camaçari, próximo de Salvador, 45 quilômetros, e me interesso pelas questões que algumas pessoas aqui lidam, né? Eu acompanho sempre a página de Vinícius, a página de Augusto Franco, Oswaldo Oliveira, e assim, algumas coisas que tem lá me interessam, né? Por exemplo, a questão do Prospera está sendo lançado hoje lá em São Paulo. Eu estou começando a navegar ali pelo ambiente do Prospera e conhecer como funciona para mim poder também investir nos prósperos, né? E, bom, é isso, né? E sou economista, afastei do serviço público, estou querendo construir novas oportunidades. Estou aqui também para participar da discussão, conhecer as temáticas e me interessar cada vez mais, né? Eu não tenho, assim, nada a contribuir agora. Vamos ver no fluir do debate se surge alguma coisa que eu possa colocar mais presente, né? Bacana, Silveirinha. Bacana, meu querido. É aquela coisa, você tá chegando aonde você tinha que chegar, correto? Assim, numa dinâmica de open space, né, de espaço aberto. Você chegou aonde, de repente, o seu desejo, né, te levou a chegar. Então, seja muito bem chegado, né? E aqui a gente está falando, obviamente, o pano de fundo aqui é falar de blockchain, é falar de criptomoedas, mas a gente fala de tudo um pouco, né? Ainda mais nesse primeiro encontro, a gente fala da gente, fala da nossa dinâmica de vida, das coisas que a gente está vivendo, enfim, explorando. É um pouco por aí. Nesse sentido, eu passo aqui a palavra. Passo a palavra, é fogo, né? Fala, Patrícia, fala alguma coisa, por favor. Falo. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, 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 sim. Então, eu estou aqui, eu sou de São Paulo, né? Conheço o Vinícius, Taiwan e o Felipe, de outros encontros. Felipe e Taiwan já há um tempo maior. E estou aqui mais para conhecer todo o processo das criptomoedas, entender a jornada. Eu gosto de fazer na prática, mais do que ver as pessoas fazendo ou me falando, né? Eu gosto de passar pela experiência. Eu cheguei aqui para isso e para saber mais do que vocês estão fazendo. Ainda não tenho muito que contribuir também, mas eu sou muito curiosa, então eu vou fazer bastante perguntas. Geralmente eu faço bastante perguntas.
E é isso. Acho que a minha contribuição maior vai ser isso, de fazer perguntas. Ok? Bacana, beleza, Patrícia? Já estamos aí com a Lidiane na área. Lidiane. Bem-vinda! Lidiane, Boa noite. eu tinha sumido. Sumi, tava Eu tô na... com saudade de você, rapaz. Todo mundo falando aqui de você o tempo inteiro. Aqui, impressionante. Cadê a Lidiane? Cadê a Lidiane? Cadê? Tava na correria aí do dia. Paulista, não, sempre na correria, né? Paulista só tá na correria. Aqui não dá pra dormir, não. Aqui não tem tempo, não, pra descansar, não. Então, meus amores, é o seguinte: quem tiver alguma coisa para falar de exploração, de experiência que está tendo. Então, Miriam, eu ia até comentar, a gente teve agora o papo sobre o livro, né? A Era das Criptomoedas. A gente entrou agora na terceira semana, início da terceira semana de tradução. Já está aí com quase 70% do livro traduzido. Um processo bem interessante, assim, não que tenha a numerologia interesse, mas é um processo interativo que está nascendo e de entendimento, de aprendizado sobre criptomoeda, que está virando mais um ambiente que tem tudo envolvido com a criptojornada, com a Prospera e com isso tudo. Até foi acho que nesse link que o Silveirinha você deve ter caído, provavelmente, por causa do livro. Então, está sendo bem interessante esse processo. E o livro em si, ele ajuda a gente a estimular esse ambiente de interação. Então, a ideia é extrapolar o livro, né? A ideia é pegar um livro que seria uma simples ferramenta de interação para uma pessoa fazer o seu próprio autoprocesso de aprendizagem, a gente criar um ambiente de aprendizagem em torno do livro. E a criptojornada é essa alçada esse ambiente que foi criado. Eu até comentei que eu acho que essa velocidade toda que ganhou a tradução ter sido tão rápida é em função do ambiente que já estava vindo aqui sendo tramado há mais de 6 meses, né? A gente já está aí quase 6 meses fazendo esses encontros aí para a galera que chegou, mas está chegando por agora, então já tem uma longa data aí de papos. Mas assim como eu tenho visto em todos os ambientes, é uma coisa muito rica de ser colocada, a conversa que gira em torno de ambientes comuns, de pessoas, de olhar para a relação entre as pessoas no primeiro plano, com essas tecnologias sendo só uma forma de geração de fluxo de valor, ela é muito escassa ainda. A gente estava falando, eu e o Vinícius temos falado muito sobre isso. Então, o livro, inclusive, ele chega a tocar em alguns pontos desses, mas não pega isso, pega mesmo assim, na raiz. Então, a criptojornada tem um pouquinho desse valor intrínseco a ela, que é explorar o lado humano do blockchain e da criptomoeda. Que é extremamente rico. Eu comentei isso hoje até com a Marta e com a Adriana, que assim como a gente passou por um período onde a gente teve que incorporar o olhar que a internet trouxe para a sociedade, que nasceu da sociedade, mas ele trouxe um olhar para o mainstream que foi uma mudança muito grande de paradigma. Então a gente está agora num processo de começar a olhar para blockchain, para criptomoeda, que são estruturas distribuídas, sem centro, sem dono, sem chefe, sem nada, e começar a incorporar isso, começar a olhar para isso como uma forma de potencializar esse processo que está acontecendo, de diminuição de grau de separação, de aumento de grau de distribuição. Então, pode ser é interessante olhar para isso e a gente talvez caminhar um pouquinho nisso. Evan, eu acabei não colocando 2 dúvidas que eu tinha sobre a questão do livro. Primeiro, o livro tem algum lugar que ele esteja inteiro? Porque, assim, quando eu olhei a tradução ali, eu fiz lá um pouquinho, quer dizer, não da tradução, mas de uma revisão, de uma coisa assim, mas como eu não estava vendo o livro e só frases, algumas vezes eu senti necessidade de perceber em que contexto aquela frase estava. Você consegue, na plataforma, você consegue abrir, tem
você consegue liberar para que os parágrafos inteiros fiquem aparecendo do lado esquerdo. Então você consegue acompanhar. Mas você também pode baixar o capítulo inteiro. Tem a opção de baixar o capítulo. É bem simples. Tem gente que usa, tem um pessoal que... Quem é mais tradutor eles gostam de baixar o capítulo. O pessoal que trabalha com tradução, né, que está participando do processo. Tem uma galera, eles têm a opção de baixar. Assim. Certo. E a outra é Então, num determinado instante vai ser liberado. Ah, bom, você disse que vai colocar todo mundo como editor, é isso? Todo mundo vai virar revisor, né? Todo mundo vai virar revisor. Perfeito. E aí a gente faz o processo de revisão e aí entra esse corte temporal que aí vai marcar a parte de uniformização de texto, que aí é bem acertar, né, as palavras, essas coisas que ficam meio... Uhum. Que tem uma terminologia. Eu acho interessante para quem está chegando, e a Patrícia também, né? Até é ser bom, quando a gente faz alguma contextualizadazinha, sempre pinta algum insight, sempre você percebe uma coisa diferente. Então, assim, a criptojornada, ela realmente é tudo que você deseja que ela possa ser no seu dia a dia, correto? Assim, ela não tem nada pré-conceituado. Né? Assim, tem um pano de fundo de se aprender sobre blockchain e criptomoedas. Tem 2 ambientes, né? Assim, mas esses 2 ambientes, na realidade, são múltiplos ambientes. Você tem o ambiente da estação experimental, da E2GLAT, né? Que é ligado a paradigma do que é orgânico, como o orgânico consegue materializar coisas e enfim, gerar a infraestrutura para usufruto comum, o ambiente da Prospera, que é a quebra de paradigma organizacional, né? Sem cadeia de comando e controle e coisas do gênero, né? Onde ali nesse ambiente você tem a experiência, como, por exemplo, está sendo a experiência de produzir um livro, a Era da Escrita. Tá picotado o teu áudio, Vini. No ambiente da Prospera. De uma Tá para todo mundo picotado, né? Vinícius saiu aí congelou. Às vezes acontece. Uhum. Então, vamos esperar ele até chegar os áudios dele aqui, vai. Vinícius, você está fora do ar. Caiu. Caiu. Não, mas o que o Vini estava colocando é justamente esse processo, que a gente iniciou isso como um processo de livre. Aí, entrou, voltou. Voltei. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Rapaz, é a primeira vez que me acontece isso, nesses 6 meses que eu caio assim, puf, impressionante. Acho que é por causa do Silveirinho aí que chegou na área, não sei, a Patrícia. Deve ser um negócio desse aí, não sei. Mas vamos lá, galera. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um ambiente, na verdade você tem 2 ambientes onde você pode literalmente botar a mão na massa, criar a sua própria experiência com a outra pessoa, interagir de forma virtual ou presencial. Lembrando que também tem os encontros presenciais, né? A gente aqui no Rio vai ter, sábado 16, aqui na Freguesia, no Rio de Janeiro, uma casa lounge de um bufão carioca, ele se considera um bufão, né? Que é o Dick Verdun. A gente vai fazer lá, mais uma vez, um live, né? O encontro presencial da Criptojornada lá. O foco dessa vez vai ser em cima da Criptotrilha 2C, que é a criptomoeda, né, da estação experimental, E2C, entendeu, Silveirinho? Depois a gente conversa mais no segundo encontro sobre isso. Esse primeiro encontro é mais para chegar mesmo e acolher as pessoas e conversar sobre as experiências que cada um está tendo, né? Então, assim, é isso, quer dizer. Então, é bom, porque a conversa vai fluindo conforme o tesão vai pintando daquilo que alguém falou, que explorou, alguém que não falou nada. Às vezes a gente fica aqui fica parecendo um encontro de seminaristas, fica todo mundo olhando para a cara do outro, só ninguém fala nada, aí ninguém começa a falar, quer dizer, então é isso, quer dizer, não tem nada definido, e tudo vai no flow, vai na interação.
E, nesse sentido, eu separei aqui uma coisa que a Marta já tinha compartilhado, né? Que não está aparecendo aqui mais para mim, mas que eu posso aqui abrir na tela para ler com vocês, ou se a Marta quiser. Marta, você está suficientemente acordada para ler o texto do Augusto? Você Tem lê. uma voz bonita? Lê demais para mim. Essa hora que é demais. Então, deixa eu. Você compartilhou o texto do Augusto aonde? Do People Spring? Não, no cripto. Foi aqui na. Agora mesmo. Aqui no chat. É porque sumiu para ele. Sumiu para ele? Eu vou achar aqui, peraí. Eu boto aqui. Já achei, galera. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, pera um momentinho só, gente. Não, aqui ele tá curto. Não, mas acho que é esse aí mesmo que ele tá falando. Esse pedacinho mesmo. Ele pegou um pedacinho só. Eu vou fazer um negócio aqui, eu vou compartilhar, fazer um share da tela, tá bom? Aí fica uma coisa mais fácil. Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí, galera? O texto não, nada de texto, só a gente. Agora vai. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Então vamos lá. Inteligência tipicamente humana. Existe uma inteligência tipicamente humana sintonizada com o emocionar humano. O que poderia caracterizar uma inteligência tipicamente humana? Não é, por certo, o fato dela ser considerada superior à de outros animais ou de outros seres vivos, o que ela não é realmente se olharmos as longas linhagens filogenéticas de seres que produzem a chamada inteligência coletiva na sua interação, como os cupins construindo um cumpizeiro ou as bactérias que colonizam nossos corpos como planetas. Uma inteligência tipicamente humana não é a inteligência prodigiosa das máquinas que ainda serão inventadas, dos futuros seres cibernéticos. Ademais, e aqui parece estar uma novidade, a inteligência tipicamente humana não é também a inteligência extraordinária de indivíduos extremamente bem dotados de capacidades cognitivas, de prodigiosa memória e de formidável raciocínio lógico. Não. A inteligência tipicamente humana é aquela inteligência empática que, no simples ato de se manifestar ou se exercer, já se acopla estruturalmente à inteligência de outros humanos. É como se o espelhamento do que cada pessoa tem de único, da inteligência dos emaranhados sociais em que existimos como seres. Não é uma inteligência individual que se combina com as outras inteligências individuais. É a inteligência que só emerge em cada um de nós, humanos, porque no próprio processo de sua gênese já incorpora a interação sinérgica, simpática e simbiótica com outros humanos, que lembra a temática da série televisiva dos Wachowskis, Sense8. E, portanto, é uma inteligência colaborativa. Isso implica que a inteligência competitiva, tão buscada por organizações hierárquicas, no afã de derrotarem seus concorrentes, vencerem seus adversários ou destruírem seus inimigos, não é uma inteligência tipicamente humana. Essa afirmação é surpreendente também porque desconstitui as teorias cognitivistas da aprendizagem voltada a maximizar a inteligência. Ela significa que não é a quantidade de inteligência passível de ser medida pelos indicadores de inteligência comumente usados nos testes de inteligência que caracteriza a inteligência tipicamente humana e, ao mesmo tempo, que nossa inteligência não é superior à de outros seres vivos, inclusive de outros animais humanos. E ainda, que podemos ter inteligências extraordinárias de indivíduos humanos que não são tipicamente humanas. A inteligência tipicamente humana é uma espécie de sacramento, uma sombra que ainda virá e que será o que será quando for e toda vez que vir. É uma inteligência humanizante. É a inteligência de um simbionte social se pré-configurando. Acabou. Deu para entender, gente?
Então, quem quiser fazer algum comentário em cima disso aqui, porque isso aqui é a essência da proposta livre aprendente da criptojornada, né? Se isso aqui não ficou claro, eu posso depois compartilhar esse texto com cada um de vocês, né? É só me pedir que eu compartilho. Mas seria legal fazer alguns comentários. Eu tenho certeza que a Marta, antes de nos deixar aqui, teria alguma coisa para falar. Ela sempre tem alguma coisa bacana para falar sobre isso, né? Fique à vontade. Eu até conversei sobre esse assunto. Nós conversamos, né, Taiwan? Acho que a puxada, a lembrança do artigo de hoje do Augusto só foi uma maneira de fazer uma síntese daqueles nossos anseios, daqueles nossos desejos, né? Falar um pouco desses desafios que a gente tem de romper com o que a gente conhecia até então, com o que a gente vivia até então. Eu, essa hora, estou entregue às baratas, já cansada com os limites bem reduzidos sobre o aspecto da minha própria provocação, né? Mas eu acho que é isso. O texto se basta. Até eu, quando compartilhei de manhã esse texto na minha área, botei que era genial. Ele por si só resume os anseios desses nossos encontros. É isso. Nós estamos envolvidos em criar humanidade. O que eu vejo assim nesse texto... Só processo. Não tem roteiro nem lugar confortável a se chegar. É só processo. Sim. É o desenvolvimento da inteligência coletiva, né, que ele fala, que a gente pode dizer que é a humanidade. Né? Esse desenvolvimento constante. E, enfim, não tem a inteligência, né, definida como um conceito. Existe a inteligência, o melhor. É o que é, né? É o que é e pronto. É o processo que é. O estado atual é o estado atual e é isso que é mesmo. Então, é aquela coisa que a gente tem como inteligência do esperto ou do cognitivo, né? Não tem a ver com a inteligência coletiva, não é isso. Acho que a inteligência coletiva talvez seja feita da soma de todos os aprendizados, né? Você somar todos os aprendizados humanos, daria talvez isso aí, integração de todos os aprendizados. Tem uma coisa interessante atrelado ao que a conversa nossa aqui de criptomoeda e blockchain. No livro ele relata alguns casos que aconteceram durante o processo de evolução da rede Bitcoin, né? Que é uma rede com muita gente envolvida, assim. A maioria dos programadores ligados ao blockchain no mundo hoje, todos eles se envolveram inicialmente com o blockchain, do Bitcoin, no caso. Então, existiam momentos onde tiveram grandes crises sistêmicas nesse ambiente, no código-fonte mesmo do software. E quando acontecia isso, como é um ambiente que não tem centro, que não tem dono, que não tem ninguém controlando e que é totalmente livre, a inteligência humana se manifestava. E segundo os relatos, inclusive, os grandes saltos da tecnologia de criptografia que aconteceram nos últimos 10 anos, eles aconteceram quando as crises chegaram dentro da rede Bitcoin. Porque quando a crise batia, os programadores que trabalhavam dedicados a isso, que eram poucos, eram 5 ou 6, se transformavam em mais de 10 mil. E aí as coisas fluíam de um jeito, as inovações chegavam de um jeito para solucionar os problemas que a coisa era tão nova que foram saltos enormes nessa área de criptografia. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando, com esse texto que o Vinícius leu. É uma inteligência tipicamente humana. Então, a gente está falando de um sistema de tecnologia que, pela forma dele se organizar, ele liberta o potencial da inteligência humana se manifestar. Eu já tive uma experiência, porque assim, na escala, tem uma grande coisa da escala virtual, né, que proporciona justamente isso de 10 mil estarem com foco em algo, em algum problema. 10, 100 mil, isso é algo na escala muito grande, é diferente do que a gente vivenciou fora de um ambiente virtual. Eu vivenciei uma experiência assim com jogo, né? Jogo de internet, porque assim, o criador cria, né, o jogo,
Aí ele bota assim, vou botar os objetivos aqui, no jogo que eu jogava, assim, ele criou, os criadores criaram o jogo, botaram assim os objetivos e falaram, não, ninguém vai alcançar isso. Tipo assim, ele botou vários objetivos que ele falou, não, vai demorar 10 anos, a galera vai se divertir, 10 anos para conseguir alcançar tais objetivos. Ele fez isso quando ele menos imaginou, em um ano, prazo de um ano e meio, o pessoal estava extrapolando. Acabou que a comunidade do jogo criava o próprio jogo a partir daí, porque os criadores não tinham mais capacidade de conseguir dar conta do que os jogadores estavam manifestando e estavam, sabe, da colaboração, que o jogo estimulava muito a colaboração. Ele precisava, senão você não conseguia sobreviver, ele precisava que colaborasse. Então, isso aí criou, tipo assim, eles tiveram que fazer o quê? Chamar os tutores, as figuras que seriam não parte do dono do software, eram tutores, esses tutores interagindo com a comunidade e criando o jogo junto com os criadores do jogo, né? E o jogo teve uma expansão gigantesca, assim, era incrível. Eu fiquei viciado, né? Fui viciado nesse jogo. Então vivi um pouco essa experiência através disso, né? No jogo. Não, tem... O que o Taiwan falou é muito interessante. E pegando como base, né, esse texto maravilhoso do Augusto aí, esse pequeno texto dele para falar da inteligência tipicamente humana, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: esse texto, o Augusto falando que é a criptojornada, a experiência que vem sendo o Bitcoin, né, e tendo esse texto de fundo do Augusto, eu diria que tudo isso deveria estar causando na gente uma extrema estranheza. Uma extrema estranheza. E por quê? Porque tudo que nos foi, digamos assim, ensinado ou conceituado como inteligência está ligado à dinâmica cognitivista e conteudista. Está ligado à acumulação, geração e acumulação de conhecimento, datação de conhecimento, creditação de conhecimento. Eu acredito que você tem conhecimento, né? Então, se eu, como academia, acredito que você tem esse conhecimento, correto? Gente, esses dados, eu voltei, eu congelei de novo. Deu para pegar, mas é melhor você derrubar o vídeo do seu vídeo, que eu acho que vai rodar melhor. Eu vou tirar o vídeo aqui, peraí. Então, assim, a questão toda é que, assim, quando você para entender, para tentar entender o que o Augusto escreveu, o que o Taiwan descreveu com relação a essa dinâmica do Bitcoin, isso deveria nos causar muita estranheza. Por quê? Porque nós não damos o valor, nós fomos ensinados a não dar valor e não entender uma dinâmica interativista, né, através dos sentidos e com os sensos, com as pessoas e com tudo, com o ambiente ao nosso redor, como uma dinâmica de aprendizado. Né? E veja, nascemos sendo assim, né? Nós nascemos bebês e crianças sendo assim. E aí depois nós somos literalmente, digamos assim, acondicionados, né? Dentro de uma dinâmica escolarizante, uma dinâmica ligada ao conteudismo e ligada ao cognitivismo, né? Que vai matando, digamos assim, vai matando esse nosso, digamos, natural devir livre-aprendente, né? Esse nosso natural devir livre-aprendente, e substituindo isso racionalmente, né, por um sistema de ensino baseado em conteudista, né, baseado em avaliações, correto? Baseado em acreditações, né, e que ainda por cima tem testes de QI, né, de coeficiente de inteligência, quer dizer, dá para testar o quão inteligente você é no sentido da sua adaptabilidade para com esse sistema. Quer dizer, só para vocês entenderem a loucura que isso é. Quer dizer, para entender a loucura que isso é, a gente teve que diminuir o grau de separação entre nós, certo? Nós jamais estaríamos conversando o que nós estamos conversando aqui, com uma conversa como essa. Não estou nem falando do fato de nós estarmos em localidades diferentes, correto? Em cidades diferentes, enfim. Eu estou falando, uma conversa como nós estamos tendo aqui, seria impossível de acontecer há, sei lá,
há 40, 50 anos atrás. Eu não estou falando nem de um século, não. De repente, porque talvez nós só pudéssemos conversar sobre isso há 40, 50 anos atrás com Ivan Illich, com a Jane Jacobs. A gente ia conversar com muito pouca gente isso. Né? A gente não ia ter muito com quem conversar, porque a academia não falaria disso. Né? A academia, a universidade, a escola não falaria disso. Quer dizer, então não estamos falando de alguma coisa, gente, que é muito nova e, ao mesmo tempo, é a coisa mais antiga que existe, porque é inerente ao que há de humano entre a gente. É nova no sentido da gente se apropriar isso com valor social, né? A gente, como valor cultural. E entender que aprendizagem é valor cultural, né? É valor social, é também uma forma de aprender a desaprender tudo que nos foi ensinado, correto? Como que você deve dar valor, ao que você deve dar valor e ao que merece você dar valor, né? Porque aí entra uma outra dinâmica, a dinâmica de que você, com essa dinâmica escolarizante, conteudista, né, cognitivista, é para te preparar, correto? Para você ter a direito a um cubículo. Direito ao enquadramento, correto? A uma profissão. Né? E você tem, se você sair bem, sendo bem acreditado ao longo do processo, correto? Vai ser mais competitivo, do gênero. É isso? Puro darwinismo social. Enfim, eu estou fazendo um pouco essa digressão em cima do texto do Augusto, em cima do que o Taiwan falou, das observações da Marta, para a gente poder explorar um pouquinho isso. Mas se vocês quiserem explorar uma outra coisa, a gente explora, não tem problema não. Apenas porque eu achei que era interessante, até para a gente, né, melhor entender o porquê que, de repente, a criptojornada, agora que tem, né, cronologicamente 6 meses acontecendo, faz pouco que surgiu uma ideia, por exemplo, de cada um aqui fazer um mapa de exploração. Falar nisso, Taiwan, falar em mapa de exploração de cada criptotrilheiro da criptojornada, por que você não compartilha um pouco o seu mapa aí para a gente dar uma olhadinha, para a gente ver se a gente consegue entender o seu mapa de exploração? Seria bacana. Pode ser, eu acho que tem bastante a ver com o que a gente está falando. Eu só preciso ver se eu consigo abrir ele aqui. Então, a gente fez essa ideia surgiu essa ideia de termos meio que um mapa para mostrar como a gente tem explorado essa coisa da criptojornada, mas para mim ficou muito difícil eu separar, até porque cada vez mais eu tenho caminhado para não separar nada, de todas as explorações que eu estou fazendo. Né? Então, a minha exploração com Bitcoin, com blockchain, se torna até... Tem sido muito peculiar as conversas que eu tenho, porque normalmente quando as pessoas querem sentar para falar sobre isso, elas querem ouvir alguma coisa de tecnologia, elas querem ouvir alguma coisa de... como é que o minerador funciona, como é que isso funciona, o que é isso, como é que esse dinheiro novo, eu posso ficar rico. E aí eu falo que o meu olhar não tem nada a ver disso. Não tem nada a ver com esse olhar que está todo viciado em cima desses conceitos tradicionais, né? Então, aqui tem um pouquinho das coisas, está tudo meio bagunçado ainda, mas a criptojornada está dentro aqui da E2Glets. E ela, junto da E2Glets, tem também o E2Glets, a estação local experimental que o Vinícius citou antes. E dentro da criptojornada eu tenho esse campo inteiro aberto, assim, mais específico na tecnologia de exploração, que eu me dedico, ligado à blockchain, eu só me dedico a estudar blockchains públicos e abertos, em função da internet e da intranet, é o mesmo paradoxo, quase. O blockchain aberto e público é uma internet. E o blockchain fechado que os bancos estão construindo, que os governos estão construindo, eles são basicamente intranets. É um saco. Não serve para porra nenhuma. Só que isso tudo vem permeado desse resto todo. Então, tem o Círculo da Pedra Azul, que é um lugar que eu tenho explorado muito a questão da energia subjetiva, da energia sutil com Reveille, a ufologia, que eu gosto de estudar nossas descendências extraterrestres, um pouquinho de física quântica ligada ao Torus, a Prospera, que é
que ela está muito atrelada a isso também, né? Na Prospera eu estou muito vinculado a 5 ambientes lá, o livro está dentro de um deles. As explorações com a P2P Global Initiative, que talvez a gente fale mais adiante, né? O Vinícius vai poder conversar. Democracia, que tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando aqui. Livre aprendizagem, redes, enfim. Para mim foi muito difícil separar a criptojornada disso tudo. Isso, para mim, permeia todas as minhas explorações. E, como eu comentei antes, são explorações, essas minhas práticas. Eu não paro. Depois de 2 anos ficar estudando redes, eu aprendi que não adiantava nada. Foi muito bom, eu aprendi que não adiantava nada. Então, isso é parte do meu fazer, né? São instrumentos que eu vou usando para o meu fazer, as coisas que eu estou construindo. E a riqueza desse processo que a gente está fazendo aqui, e é muito único, posso falar disso, porque assim, eu exploro e conheço muita gente que está mexendo com ensinagem ligada a blockchain e criptomoeda. É muito único porque as pessoas não conseguem ainda captar que a gente está falando de uma nova forma humana de se transacionar valor. É muito profundo, é uma coisa que mexe com uma essência muito sutil. A Patrícia, que gosta de alquimia, a gente está falando de uma alquimia nova inteira no sistema financeiro, que agora está ao alcance das pessoas. Então, as pessoas podem brincar agora de criar os seus veículos de valor, de criar suas formas de transacionar valor. E isso muda radicalmente todo o ecossistema, né? A gente fala de um mundo que diminui de tamanho, um mundo que está altamente conectado, e agora de uma estrutura que vem para libertar o potencial de fluxo e de criação de valor entre as pessoas. Então, é muito além do que uma conversa tecnológica, digamos assim. Olha só, nós já temos aí com a gente aí um tempinho o iPhone. O iPhone, o Adriano está aí com a gente já há um tempo. Adriano, você está conseguindo só ouvir, falar? Você está conseguindo falar alguma coisa ou não, Adriano? É só escutar mesmo. Fala, cara. Estou ouvindo, sim. Estão me ouvindo? Sim, queremos saber de você, queremos te conhecer. Por favor, fique à vontade. Então, eu sou o Adriano aqui de Niterói. O Taiwan me conhece. Adriano, você frequentava lá o meu restaurante mexicano aqui em Caraí. Melhor restaurante de comida mexicana do Rio. Legal. E aí, agora eu me enveredei para o lado do mercado de criptomoeda, e agora aí comecei com a parte de criptomoeda, mas aí já estou vendo uma coisa muito maior por trás. Por enquanto, eu estou escutando o papo de vocês e estou vendo que é bem na praia do que eu tô lendo por aqui, mas tem muita coisa diferente acontecendo. Assim, a gente está com um grupo grande agora, a gente montou um grupo aqui em Niterói, que é o Bitcoin Niterói, que é só para poder juntar gente para falar sobre as coisas que se podem fazer com o Bitcoin e com a blockchain, com todas as tecnologias por trás das criptomoedas, né? Agora, nesse momento, eu estou querendo me alimentar do máximo de informação de todos os lugares, e eu estou assim, meio chocado com as coisas que eu estou escutando aí de vocês. Ainda estou recebendo, tenho que ler muita coisa ainda, mas eu sei que é bacana. Eu não sei com que frequência vocês estão fazendo esse encontro. O encontro ele acontece semanalmente, virtual. A gente faz no Rio e Niterói bem presenciais, espalhado, trilheiro aqui, faz seu encontro, o Felipe faz lá em Salvador, né? O André faz em Curitiba, enfim, o Haroldo vai começar a fazer lá em Teresópolis, certamente. Né? Então, cada um aqui vai no entendeu, Adriano? Agora, o interessante é o seguinte, né? Por que nós estamos, eu e Taiwan, como
Inclusive, Tá falhando muito. Tá falhando, Vini. Tá... investigações Com o vídeo tanto não quanto ele, rola. vamos fazer. Falhando aí, Eu né, ouvi galera? a maior parte. Com Hoje eu fui vídeo, sorteado, hein? com vídeo acho que não. Hoje eu fui sorteado. Hoje eu... Tem dias que Hoje sou eu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora Ouvi sim. sim. Agora repete aí que eu não escutei. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Tá entrando aí o Haroldo compartilhando alguma coisa aí? Ah, tá. Vocês estão me ouvindo, galera? Vamos lá. Tô. Ele entrou aí de escafandro. Ah, sim. Entrou de escafandro, ou seja, entrou num ambiente que ele não está preparado. Ele veio preparado para poder aguentar a barra. Gostei do André. O André de escafandro ficou sensacional, cara. Ficou muito bom. É o simbolismo aí. O simbolismo que ele disse aí. Então, gente, vamos lá. O que eu estava querendo, gostei. Haroldo, foi você que fez isso, Haroldo? Você não presta, Haroldo? Mas beleza, vamos lá. Mas o André gostou ali, ele até simulou uns escafandros. Olha. Fiquei com medo agora. Então, vamos lá, o que eu estava querendo dizer. Eu queria dar uma pequena opinião aqui. Por favor, vai lá. Sobre a questão. Pode falar. Vinícius, eu queria dar uma pequena opinião aqui sobre a questão assim, do blockchain e das criptomoedas. Né? Eu estou percebendo que abre-se um longo caminho aí, uma longa avenida, onde, com o crescimento das criptomoedas, né, o Estado-nação vai deixar de controlar a moeda. Isso, se as criptomoedas crescerem, e vai crescer em quantidade, evidentemente, né? Que pode crescer em quantidade, já tem alguns tipos, vai surgir vários outros tipos. E os negócios começarem a fluir com base em criptomoedas, então isso muda completamente o paradigma da economia que a gente tem hoje. Então, um novo paradigma vai surgir, onde os Estados-nações e as grandes corporações que não entrarem pelo caminho da criptomoeda vão ficar, digamos assim, na esteira. Né? Eu acredito que, em algum momento, as grandes corporações e o Estado-nação vai começar, aliás, já começou, né? A também produzir criptomoedas para não perder o espaço que tem, entendeu? Agora, eu não sei, eu não consigo visualizar em que medida essa tendência das criptomoedas vai crescer tanto a ponto de suplantar essa outra economia com base na moeda do Estado-nações. Essa coisa eu não consigo visualizar ainda, né? Mas é uma tendência que se abre aí, que é forte, e poderá mudar profundamente a economia mundial. A economia deixar de ser, passará a ser global, né? Todas as pessoas podem investir nos negócios onde tem criptomoeda e é um ambiente de abundância, né? É um ambiente de abundância onde todos poderão investir. Bom, essa é uma pequena fala, só para uma percepção que eu tive aqui, momentânea, para ver o que rola aí, o que dá aí para se refletir em cima disso também, né? Sensacional, Severino. Sensacional. Essa fala foi uau, chocante. Muito boa a sua fala. Em todos os sentidos. E deixa eu dizer para vocês, o que eu estava querendo falar para o Adriano é o seguinte, olha, a Maia chegou aí, tá? A Maia tá linda para variar, como sempre. A Maia já está aí com a gente. Dá um sorrisinho, Maia! Olha, Maia! Oi, Maia! Tudo bom, Maia? Olha, Maia! Oi, gente! Que linda. Então, olha só. O cenário está espetacular também. Tá bonita. Por que vocês falam tanto desse cenário, gente? Oi, Lidiane, parabéns. Obrigada, Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Valeu. Vamos lá. Lidiane. Vamos ter parabéns para a Lidiane, né? Não, pelo amor de Deus. É aniversário dela hoje? Vamos lá, Lidiane. Foi ontem. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos
anos de vida. Parabéns. Obrigada. Vinícius, eu queria fazer um comentário. Silveirinha. É Silveirinha? Silveirinha. Nós conversamos mais cedo no nosso primeiro encontro um pouco sobre isso que você comentou. E eu tenho uma visão de experiência bem diferente. Eu acho que não interessa esse mundo de abundância que surge, nesses outros mundos, no plural, outros mundos de abundância que surgem, eles não surgem dentro de uma visão sonhadora do processo, eles surgem também pelo próprio modelo de escassez que existia até então. Ele não comporta o humano, os humanos, dentro do seu processo. Eu me lembro que eu li um relatório, mais ou menos no início da década de 90 passada, um relatório grande, sei lá, de não sei quantas, quase 1000 folhas, e era um relatório da Internacional do Capital, um relatório técnico de alta qualidade. E eles já colocavam naquele tempo que não comportaria, que no século XXI nós teríamos uma demanda imensa, porque o modelo era de escassez, e os recursos não comportariam dentro do modelo. E eles estimavam até uma fórmula, que era 1/3 de pessoas produzindo, 1/3 das pessoas envolvidas com o mundo, com o sistema do trabalho que o capital exigia, tá certo? E eu não vejo isso como eles são os inimigos, tá certo? Vejo como o próprio processo do mundo da escassez que a gente vivia até então, tá certo? Que a gente pensava, existia, onde o modelo da família, o da escola, o dos negócios, das organizações estão pautados. Então, o que nós vivemos é uma demanda de necessidade, tá certo? Os recursos continuam escassos, estarão mais escassos. E nós precisamos de uma visão de abundância para fazer o compartilhamento do processo da vida. E o que se propõe é um processo de vida. Nós não vamos ter um mundo único, um mundo da escassez que será derrubado e destruído pelo mundo da abundância. Isso não interessa. Nós não vamos, se a gente competir, se a nossa visão for de competir nesse processo, nós já somos esse mesmo mundo de escassez. Tá certo que a gente está produzindo um inimigo, a guerra, a gente está perdendo tempo para reproduzir o mesmo modelo até então. Então, quando se fala, o que se propõe, o que se discute dentro dessa outra visão, é o modelo de abundância, é a vida como um processo de pura relação, né, Taivan? Nós não chegamos a essa conclusão? É pura relação. Não tem absolutamente nenhum lugar confortável para a gente chegar e ficar numa boa, tá certo? É o próprio processo de existência, só que democrático, abundante, de valor, tá certo? Um valor humano, onde se atribui e se constrói coisas como esse artigo do que a gente tratava agora há pouco, do Auguste de Franco, que pelas características das suas competências, consegue traduzir e colocar no papel e dar significado àquilo que a gente já está realizando, tá certo? Ele é um escritor, tá certo? Esse é o papel dele dentro desse processo de abundância. Fecha com aquilo, Taivan, que a gente conversou mais cedo, sobre a linguagem. Esse é o papel de construção da linguagem, tá certo? Mas nós não temos um inimigo, não há uma coisa a ser destruída, não há uma competição com os bancos quando você pensa no Bitcoin. Nós não temos não teremos condições, não queremos, não podemos, não há sentido em construir algo competitivo que tome o lugar deles. Certamente, ainda por bastante décadas, vão coexistir milhares de mundos diferentes. E esperamos que na paz. Isso que você colocou é uma das coisas mais fundamentais que ainda não se consegue perceber muito em função do paradigma vigente, né? Então, todo mundo acha que existe uma guerra. Sendo que não é uma guerra que existe. Na verdade, existe vários mundos nascendo que eles não precisam competir para eles poderem existir.
estão existindo, simplesmente. Posso colocar uma coisa? Deixa o Haroldo falar, depois eu quero voltar a falar. Fale, Haroldo. Aí, rapidinho. Primeiro, o Silveirinha, que eu tenho que sempre olhar aqui, porque descobri que está escrito Silveirinha ali, mas eu não sei se você chegou a ver esses recortes de vídeo que foram feitos em relação ao último encontro. A gente conversa um pouco sobre isso, é interessante para ter umas reflexões assim. Em relação ao que a Marta colocou, hoje eu assisti uma declaração do Celso Amorim, que estava no evento em favor da paz na Venezuela, né? E eu achei muito interessante que ele, que é um cara bastante preparado, falou assim, não, porque hoje não é questão de se é ou não é conspiração, que ele acha, né, que não é questão de ser ou não conspiração. Na maioria das vezes é conspiração, né? E aí ele fala dessa questão da escassez que está chegando e as guerras para controle dessa escassez, então, dos produtos que estão em escassez, né? Não fala da Venezuela em relação ao petróleo, fala a questão da água no futuro, quer dizer que vai ter muita guerra aí, seja física ou não, né? Pelo controle dessa parte natural que está se tornando escassa. Não vai ter, já tem. Né? Porque a gente pode ter a guerra quente e a guerra fria. A guerra já é uma realidade. A escassez é gritante. Mas a grande diferença é que existe a escolha, né? Antes talvez não existisse a escolha. Agora ele tem escolha. Eu posso garantir que eu não vivo em guerra com ninguém. Outra coisa que você colocou também, acho que foi a Marta que colocou, a impressão que foi ela, que assim, essa questão da convivência dos mundos paralelos, né, é muito interessante. Também tem se colocado muito mundialmente hoje essa questão do mundo multipolar, que ele quase que não tem como voltar a ser monopolar, né? E aí você vai ter essas diversas idades se confrontando de alguma forma, até que seja dentro da nossa própria mente. Interagindo, não precisa confrontar. Não, quando eu digo, eu vou entrar na linha que eu falei com o Ivan outro dia. Quando eu falo confrontar, não precisa ser confronto, entendeu? De guerra. Às vezes é apenas um confronto de caminho, ou seja, você pode ir para a direita ou à esquerda, tá? Não é dizer que está em luta, direita ou esquerda, não. Você pode escolher novos caminhos. Alternativas. Então, voltando aí, Marta, veja bem, não é que vai haver uma guerra ou que está havendo guerra. Na realidade, o que há é o desenvolvimento da inteligência tipicamente humana, através do desenvolvimento de tecnologias em espaços diferenciados, que está gerando ferramentas novas, né? Está levando à criação de vários mundos, né? Não é que isso vem para substituir o mundo antigo, é que as pessoas estão descobrindo novas formas de fazer as coisas de maneira aberta, transparente, de forma abundante, que vai levar a ficar obsoleto as demais coisas. Não o que é feito para ficar obsoleto que já existe, mas porque sempre novas tecnologias vão surgir em vários espaços interativos, em vários ambientes, vai surgir novas tecnologias. As tecnologias superiores vão se colocar cada vez mais, né? Não em competição ao que existe, mas que vai... É tendência, é uma mega tendência. Né? É uma mega tendência que está se dando, né? Então, o que vai dar o poder disso crescer mais rápido ou menos rápido vai ser a capacidade de geração dessas novas tecnologias, tanto em termos de tecnologia de informação e comunicação e interação, como em termos de negócios. Né? Então, à medida que a velocidade desses negócios vão se intensificando e passando por dentro dos blockchains, das criptomoedas, isso vai tomando corpo, entendeu? Não, então, naturalmente, à medida que o conhecimento humano e a inteligência tipicamente humana vai se processando,
Isso vai gerando novas técnicas, novos conhecimentos, novas tecnologias e novos espaços, por aí vai, né? Mas, Silveirinha, inclusive guerras reais, tá? Quer dizer, a Venezuela está seriamente ameaçada de ser invadida, tá? Uma das outras coisas que o Amorim colocou, tá? Foi a questão da capa, que, se não me engano, a Fortune, né? Mostrando o mundo de cabeça para baixo e falando que a América do Sul não era mais um quintal, né? Na época do Lula, daquele crescimento todo, né? Principalmente um crescimento político dentro do mundo, né? Então, assim, e que aquilo ali, segundo ele, foi o ponto final que disse, olha, esses caras não podem continuar crescendo assim, sem a gente controlar. Mas isso é um problema desse mundo de escassez, porque nós não pretendemos nos submeter a esse modelo, tá certo? A nossa visão dentro de processo democrático, de construção democrática, de outra referência de valor, só pressupõe a gente desconstituir essas autocracias, tá certo? A gente vê, não interessa para a gente essa discussão de quem é o dono, de quem é o poder nisso, tá certo? O que interessa, a gente poderia fazer uma colocação também para você, que na Venezuela eles vivem sobre uma autocracia, tá certo? Isso é muito mais importante e fundamental, as poucas liberdades de tanta gente, do que a competição sobre o interesse econômico. Tá certo? Não justifica manter um povo inteiro sob domínio. Então, é muito mais importante para a gente, né, que a gente não quer aquilo, né, esse mundo que nos interessa. Quando a gente fala sobre esse assunto que é o tema desse nosso encontro aqui, a gente está falando de um outro mundo, que não parte daqueles princípios. Nós não vamos atuar sobre aquele modelo. Eu não sei, eu sinceramente, como até foi colocado também nesse outro debate, eu acho que uma coisa é aquilo que a gente tem como ideal, que acredito que as pessoas aqui têm um ideal mais comunitário, tá certo? Até a nova geração está entrando muito nisso, não desejando ter um carro, e sim um carro meio coletivo, morar numa casa compartilhada e coisas assim. Mas eu, sinceramente, eu acho que negar o passado é se transformar numa espécie, um passado presente, né? Questões do passado, mas que ainda se espelham na nossa realidade cotidiana, né? Para a gente estar com essa internet ativa aqui, ainda não sei, o Taiwan, de novo Taiwan, entendeu? Pode ser que ele pague a internet dele ou não pague, mas pague a internet dele com Bitcoin, mas a minha internet paga com dinheiro. E aí eu ainda não encontrei esse caminho, tá, aqui em casa, de ter uma internet que não é paga por dinheiro. Então, Haroldo, muito bem-vindo à Criptojornada aqui. Você vai encontrar formas de conseguir pagar. Eu vou pegar a rede, como é que é o nome daquela rede? Mesh? Não sei se é rede Mesh, aquela que você estava criando no alemão. Haroldo, mais do que pagar com criptomoeda, na Criptojornada, especialmente no ambiente da estação experimental, você vai poder fazer com o vizinho o acesso à internet. Eu sei que você já faz isso, irmão. Eu estou dizendo que aqui é longe. Pode ser que tenha uma tecnologia que saiu aí, que eu postei hoje, que transmite a distâncias gigantes e tal. Quem sabe eu pego um pouquinho do teu Wi-Fi. Não, mas isso, por exemplo, é uma realidade na Espanha, Haroldo. Sim, nós estamos falando de milhares de pessoas usando redes de internet construídas comunitariamente. Então, eu entendo. O potencial. Eles moram no Rio, a maioria, entendeu? E está tudo desligado aqui. Eu, inclusive, propus. Nós temos um clube aqui no meio do condomínio que fizesse uma antena ali
e que a gente tivesse uma internet, vamos dizer assim, mais comunitária aqui. Tá? Sei que tem 1000 soluções. O pessoal que foi fazer internet na guerra botava drone, balão, não sei o que, conseguia se comunicar, às vezes até de forma gratuita. Mas eu não moro ainda nas comunidades que o Vinícius visitou antes de mim, entendeu? Eu gostaria de, assim, que ele já fez a implantação lá da coisa, até tem um pessoal aí fazendo umas tecnologias de acesso à internet muito bacanas, eu já postei isso, não estou me lembrando o nome do pessoal, mas estou dando apenas um exemplo, né? Mas eu acho que, assim, é perigosa, assim, não é só perigosa, ela é meio, fica meio imaterial, a gente negar o passado, não quer dizer, como já discuti com, não o Taiwan, mas o Taiwan, que a gente esteja buscando, esteja construindo nesse momento, e é legal porque Taiwan tem tudo a ver com ele, né? Ele tem uma cara de Taiwan. Mas, assim, não quer dizer que a gente não esteja construindo, né? E buscando fazer o nosso pedacinho nesse mundo que a Marta está falando, né? Mas acho muito perigoso. Eu estou falando isso porque eu já tive essa situação. E aí você entra num espaço e você só consegue falar com os colegas. Entendeu? Você fica meio fora do mundo. Dentro da perspectiva aqui que está sendo colocada, por exemplo, na cripto, falando do que eu estou vivendo, da E2Glets, da Prospera, não existe esse choque, não existe essa ruptura com o que está aqui, com o que está acontecendo e com o que está emergindo. Cabe tudo, até porque se a gente quer criar um ambiente em rede, ele não pode julgar nada, né? Então não tem como eu julgar que o que está posto é ruim ou é bom. É simplesmente uma forma. É uma forma que ela enaltece alguns padrões, que são padrões que geram escassez. Minha vontade hoje não é estar vivendo dentro desses padrões. Então, hoje sim existem soluções e existe uma inteligência humana que potencializa muito a liberdade de eu escolher viver num padrão diferente. Isso sim que eu acho que é a grande mudança, né? E a criptomoeda e o blockchain vem para ajudar a potencializar com que isso se torne mais acelerado. Talvez vai dar mais exponencialidade para isso, né? Então, uma grande questão que é super importante que você colocou, que emerge disso tudo, é que tem muita gente criando moedas agora, né? Os ICOs e tudo mais. E aí quando você olha, quando você vai entender os processos como um todo, as pessoas não entenderam que, na verdade, nós estamos falando de viver em rede, de criar coisas em rede, de gerar valor de forma distribuída, e aí sim, a moeda é um veículo de valor. As pessoas não, elas entram com a moeda como a criadora do veículo. Como assim? Ela entende o paradoxo? É o olhar da escassez, né, total colocado. E então as coisas coexistem. Eu acho que você tá. Esse é o ponto mesmo. Coexiste. No nosso último papo, a gente comentou, quer dizer, uma das coisas que foi colocada, quer dizer, eu pelo menos acredito no caminho mais aberto para o ser humano integral, tá? Aquele que junto com os outros seres humanos, independente do Estado, poderão realizar coisas espetaculares como gestão, como diria a Maria, como gestão sendo realizadas. No momento onde você tem gente emprestando dinheiro para outra pessoa porque gostou do projeto dela. Isso em relação ao mundo, quer dizer, o cara da África está emprestando para o americano, que tem aquele dólar furado lá, entendeu? Porque gostou da causa dele, entendeu? Porque o cara está dormindo numa barraca ao redor de Nova York, entendeu? Sabe? Mas ele achou, esse cara tem talento, eu vou emprestar para ele. Isso já está acontecendo, é só a gente potencializar isso. Mas a gente sabe, quer dizer, eu acredito que você tenha pleno conhecimento disso, que já houve casa compartilhada aí que fechou porque precisavam pagar as contas, né? Tinha uma pessoa que bancava, né? E o pessoal não foi, inclusive, em muitos casos, chamado a colaborar de uma forma mais clara. E, então, assim,
esse idealismo é muito legal, motivando a gente a ir para frente, criando soluções para que isso realmente se materialize de uma forma democrática para todo mundo, e não só para o gueto. Né? Haroldo, querido, deixa eu fazer uma observação aqui que eu acho interessante. Boa parte das experiências de casas colaborativas que aconteceram no eixo Rio-São Paulo, e eu vou incluir o Sul, eu posso dizer para você assim, com toda certeza que de 2010 para cá eu cheguei junto. Né? E eu não estou falando só de Madalena, Laboriosa, estou falando de várias propostas de casas colaborativas. Né? A TV Catete aqui no Rio de Janeiro, enfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é tudo uma experimentação. Eu não via por parte dessas pessoas que, digamos, se lançaram à experiência de fazer acontecer uma casa colaborativa, correto? Eu não via assim, um grau de ideologização grande, elevado, ou tomado por alguma perspectiva exclusiva. Pelo menos com as pessoas com quem eu interagi, e que não foram poucas, em cada experiência, eu não percebi isso. Eu percebia a nítida vontade e intenção de querer materializar alguma coisa que fugia daquele padrão convencional. Né? Alguma coisa que é ligado ao commons, ao comum. Né? Para gerar uma infraestrutura para uso público. Né? Eu percebi essa vontade. Né? Eu não conseguia ver ali, na proposta de casas, né? Nada que tivesse uma bandeira, por exemplo, político-partidária por trás, como sempre teve no Fora do Eixo, por exemplo. Mas eu não vou entrar na questão do Fora do Eixo. Mas, assim, deixa eu falar assim, em primeiro lugar, definitivamente não sou contra casas colaborativas. Eu não estou dizendo que você é. Eu só estou te dando assim, você não viu, eu vi, eu conversei sobre esse assunto. Tá? E o que acontece? Eu disse assim, pessoal, vamos botar o pé no chão. Não é... Eu sou uma pessoa que já busquei e já tive financiamento de outras pessoas, ou com outras pessoas, entendeu? Já fiz as duas partes. Eu acho que quando você vê uma pessoa que vale a pena, né? Por exemplo, o trabalho que você está fazendo aqui, e, já não começou hoje, cara, entendeu? Mas isso aqui é uma coisa de uma importância, de um valor muito grande. Tá juntando gente para pensar junto e, agregando valores de todo mundo. Isso aí tem um valor que, assim, eu fico rindo se alguém questionar um financiamento para você versus pagar um grande salário para um assassino econômico. Entendeu? É de rir, quer dizer, não faz sentido. Mas a gente tem no mundo hoje de pessoas conscientes, inclusive que podem transformar, como a gente colocou no outro encontro. Não é dizer que o cara não tem potencial, mas não se deu consciência ainda do seu potencial de transformação. Então, neste contexto, nesse mundo que a gente brincou aqui, que podia ser menos de 1%, talvez, entendeu? Que entende o que a gente está falando, né? Nesse contexto, você esquecer o que está em volta, né? Quer dizer, o contexto que está em volta, né? É difícil. Você tinha um aluguel lá, por exemplo, na Laboriosa, para pagar, entendeu? E que quem estava responsável por aquilo era uma pessoa. Aí tinham pessoas que davam, não sei o que e tal, mas, tinha gente que defendia que você podia dar uma aula lá e não pegar o dinheiro arrecadado e dar um pouquinho para a Laboriosa. Eu estive lá e eu ouvi as duas coisas. Eu sinto pena porque bons projetos, podem ir para frente se as pessoas olharem o mundo que está aí. Não quer dizer que gosta dele, que aceita as regras dele, apenas sabe que ele existe e busca uma interface com ele. Haroldo, olha só, não é 1% ou menos de 1%. Nós estamos falando de mais de 2/3 da humanidade nesse mesmo barco, tá certo?
a humanidade não comporta no modelo de escassez que nós estamos inseridos, que eu estou inserida e você que tem que pagar o aluguel ou tem que pagar a conta disso ou daquilo que nos corresponde. Essas pessoas não foram incluídas, não caberão nesse sistema que a gente conhece, tá certo? Então, o que surge de emergente são outros mundos. Eu concordo com você. Gosto muito desse. Eu concordo com você que a escassez que é criada e não existente, mas criada no mundo atual, realmente está abarcando todo mundo, até porque a própria classe média americana está desaparecendo, entendeu? Então, assim, a gente tem uma situação mundial que está cada vez mais limite. Não porque seja necessário, porque a gente sabe que existe um mundo abundante por trás. Hoje não falta comida para as pessoas, falta que a comida chegue na boca das pessoas. Na boca das pessoas. Entendeu? Então, assim, o que eu estou falando não é dessa situação, que eu concordo plenamente com você. O que eu estou falando é que as pessoas que têm consciência disso e se sentem capazes, de alguma forma, em transformar isso, é muito pequeno. Tá? A maioria das pessoas aceitam as regras do jogo porque não se sentem capazes de mudar. Quando entra um de nós lá, a pessoa chega para você e diz assim: tá pensando que você vive aonde? Como é que você vai transformar isso? Os caras são poderosos. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é criar um mundo, como a gente conversou. Cadê o Silveirinha? Agora mesmo com o Silveirinha. O objetivo não está se criando um mundo para tomar conta deste mundo. Tá certo? O que se constrói são outros mundos. Muda completamente a visão. Outros mundos de abundância. Outros mundos que compartilham recursos muitos e cada vez mais escassos. Outros mundos de humanas pessoas. Não tem uma inteligência, não há uma inteligência nesse grupo superior a esses 2/3 de pessoas que estão nas comunidades de favelas, que estão ali na Avenida Atlântica, na cobertura, essa demanda sobre criação ou esse comprometimento com a criação de abundância, tá certo? De você abandonar essas presilhas que estão amarradas dentro da gente, é o próprio processo de viver. É viver. Ninguém quer destruir esse mundo, ninguém estará lutando contra os americanos, que sempre poderosos, ou os banqueiros disso, assim, assado. Esses 2/3 já não estão enquadrados das pessoas que dependem desse jogo do próprio sistema, que dependem do banco, tá certo? Agora, se a gente for pelas regras atuais, você vai ter aquela famosa história deste ano, né, de você ter as tais 5 famílias que detêm, entendeu, riqueza equivalente à metade mais pobre da população mundial. E assim, muita gente diz, ano passado era 8, então quer dizer que a riqueza aumentou. Não, eventualmente a riqueza não exatamente aumentou, mas sim a concentração de renda aumentou. Haroldo, eu tenho completa noção de tudo que você está falando, porque isso é uma coisa que todos nós aqui, cada um da sua forma, do seu jeito, no seu tempo, na medida do seu interesse, conhece de Gini, de DH, ou coisa do gênero, de pobreza, né? De todo o discurso que tem em cima da desigualdade macroeconômica, etc, etc, etc. Bem, mas a questão que a Marta colocou e que eu concordo em grau número de gênero é o seguinte: existe um esgotamento do modelo. Esse esgotamento do modelo é tanto. Vinícius, o esgotamento é tal, é tanto. Oi? Você está perdendo. Eu estou fugindo? Virar outro vídeo. Deixa eu pegar aqui. Isso. Esgotamento do modelo, né? Esse esgotamento é tanto de quem detém
Tá muito ruim o teu, Vini. Agora mesmo sem imagem, você não tem voz. Acabou tua voz, Vinícius. Ele não vai ouvir. Sim. Haroldo, o que se cria são outros mundos. Não há mais nenhuma referência sobre todas essas questões que você levantou. Tá certo? Eu conheço inúmeras pessoas que estão envolvidas e sobrevivendo e construindo em mundos em outros padrões. Nós não temos referência para eles. Isso não está pronto, não tem molde, tá certo? E não vai ser esse grupo, ou grupos parecidos com esses, ou grupos com mais qualidades que o nosso, que vai construir um modelo de salvação para a humanidade. Somos nós mesmos, é só vida. Olha, sinceramente, eu estou achando que você está... Ou você não está conseguindo entender o que eu falo, ou não sabe o que eu falo, ou não está falando sobre mim. Entendeu? Assim, se você vê... um dos recortes lá, o que eu falo? Eu falo que, eu acho que até me lembrei, que é um jornalista que vai num local que está passando por uma crise de alimentos, por causa da falta de chuvas, essa coisa toda, e o jornalista faz, não sei o quê, como é que vocês vão fazer com a quebra da safra? E chega o cara que, por sinal, já está num outro patamar, e não naquele patamar de quase que de refém, e diz, eu não quero ver, eu acho que a gente sabe se preocupar com isso, eu quero ver a questão de vocês, ou seja, na quebra da safra, entre aspas, quem tem que se preocupar mais é quem compra, não quem planta, tá? Porque senão não vai ter comida, entre aspas, pra gente, a menos que você plante também. Então, assim, eu não, de forma nenhuma, eu acho que isso aqui é importante. Se isso aqui, e certamente, isso aqui se multiplica, tem muitos por aí, eu participo de diversos, como tenho certeza, o Taiwan também, como o Vinícius também, e não é só eles, esses são as pessoas que eu conheço, que eu sei que estão participando. Mas eu acho que isso é importante, porque a falta de conhecimento é o que tem, na minha concepção, é o que tem mais gerado o processo de ser refém da situação. Tá? O que eu vejo direto na televisão, e muita gente repetindo o que está na televisão, de falsas informações sobre a Previdência, a questão do Brasil, são muitas, mas por que essa pessoa que também tem acesso à internet não percebe que tem outras, entre aspas, verdades que não é divulgada na Globo? Porque ela, de alguma forma, ela fica com esse olhar de receptor de informação, não de gerador ou de pensador. Não discordo muito do que você está dizendo, eu só acho que, assim, criar um mundo alternativo não significa que você não vá ter contato com esse mundo que tem rodado para a maioria das pessoas hoje. Mas ninguém está se criando esse mundo alternativo? Tem, é só você ir no alemão, ver o que um garoto que começou com 11 anos de idade foi capaz de fazer. Essa é a boa diferença. Ninguém está se propondo absolutamente nada nesse sentido. Isso era aquele nosso pensamento da década de 70. Ninguém está falando... Não, quando você fala ninguém, me desculpa, você está falando de você. Está falando que vai não é ninguém, você não pode falar pelos outros. Não é pode falar pelos outros? Ninguém não. Você não sabe o que eu penso e eu não sei o que você vai falar. Então não é ninguém. Por isso que um mundo não vai tomar lugar de outro mundo. Nós vamos conviver com outros mundos. Não, você, você, talvez outras pessoas daqui, sejamos capazes de conviver com outros mundos. Mas tem gente que não é capaz de conviver com outros mundos e essas pessoas, eventualmente, neste momento, têm poder. Se você vê a quantidade, se você vê um acordo como aquele Trans-Pacific, entendeu? Você vai ver que esses caras não conseguem conviver com outro mundo, eles querem tudo para eles. Só para fazer um recorte, para não fugir tão longe assim,
do papo que vocês puxaram, Marta e Haroldo, essa questão sistêmica global, ela existe, sim, obviamente. Essa questão de transmutação local também existe. Tudo coexiste, tudo pode existir. Mas justamente a alimentação desse campo que a gente cria aqui, fazendo esses encontros e tudo mais, ela tem o objetivo justamente de não se apegar, digamos assim, a nenhum tipo desses olhares e nenhuma dessas narrativas. É uma narrativa presente que cada um vai construir. Então não existe uma ou outra, e eu sei que vocês estão colocando isso, mas não tem uma certa, uma errada, não tem uma macro, uma micro. Mas o campo de vibração que a gente tem, que se tenta explorar, tanto com o ambiente da E2 Gladys, como com o ambiente, a forma que eu tenho me colocado, em especial dentro da Prospera, é justamente que hoje a gente tem a possibilidade, eu como um indivíduo, de viver um modelo que explora um paradigma diferente, que ele tá muito ou quase nada dependente do globalismo, quase nada, praticamente quase nada. E ele também está muito ou pouco dependente de qualquer tipo de narrativa local. Isso é muito... Isso conversa com as duas grandes questões colocadas aqui. Porque não existe essa... Você me dá um minutinho pequenininho. Não, claro. Só o seguinte, é que eu tenho que sair, tá? Novamente eu tenho que sair. Não, tranquilo. Tá? E outra coisa, se a gente aqui tem pequenos pegas, você imagina, e que a gente tem identidades gigantes aqui, imagina no mundo, tá? Eu tenho que zarpar agora, de repente até consigo ainda pegar alguma coisinha. Beijão. Show. Aí no coração de todos. Valeu, querido. Tchau, tchau. Beijo, Marta, de carinho mesmo, tá bom? Haroldo, antes de você sair, só falar um fecho para isso que você falou. É uma frase, tá certo? Nessa criação de outros mundos, o nosso compromisso é resolver conflitos de maneira paciente. Não é que as crises e os conflitos deixem de existir, tá certo? Eles existirão sempre. Mas é do que se cria entre nós. Tá certo? Beleza. Já tô atrasadão. Você falou que era uma frase. Fui. Ó, tem novos debates. Beijo grande. Cria entre nós. Valeu, gente. A frase. Mas isso é super, assim, super importante de pontuar que dentro do que a gente tem explorado de criptomoeda e de blockchain, que no caso da criptojornada é uma exploração que permeia com esse pano de fundo, essa questão está extremamente posta. E é a grande questão, talvez. Essa diminuição do grau de dependência desses atores que possuem o poder de decisão centralizado. Isso vai diminuir assim com uma potência muito grande num curto espaço de tempo, talvez. Que não se esperava que fosse tão curto, eu acho. Ninguém esperava. Está sendo muito curto. Um fato relevante em relação a isso, olhando para o meio econômico tradicional, os venture capitals lá no Silicon Valley hoje, eles não representam 50% do capital levantado para financiar startups nos Estados Unidos. Antigamente eles dominavam isso. Hoje eles já não representam 50%. Até o final do ano, talvez eles não vão representar nem 20%. Tudo levantado em cima de criptomoeda, de blockchain. Um novo ecossistema nasceu em sabe quanto tempo? 1 ano. Isso é muito disruptivo. E talvez ano que vem a disrupção já não seja mais SEO, seja outra coisa. Então é muito acelerado, não tem como prever nada. E a questão toda é essa, se colocar na presença com o que está aí posto. E o que está posto é o que está nascendo aqui. Por exemplo, uma moeda para alimentar superestruturas de exploração do comum. Por exemplo, a Prospera, que alimenta um ecossistema de geração de objetos.
Então tá aí para ser vivido, para fazer. Eu queria comentar do texto aí, que ele fala realmente sobre uma inteligência que às vezes parece que coloca o ser humano como se vai surgir alguma coisa que unifica, né? Mas hoje em dia o ser humano é muito individual, né? A gente é levado a ter uma personalidade muito individual. Então parece que realmente hoje em dia o diálogo é muito complicado, porque tentar passar com palavras a sua visão, como você vê um ecossistema, né? Ou como você vê o mundo, alguma oportunidade, é muito difícil assim. E eu acho que o grande desafio é como cada um, né? Que cada um vai ter uma visão daquilo, né? Então cada um vai, às vezes eu fico vendo assim, acho que o mundo vai meio que entrar em colapso. As pessoas não vão se aturar e até perceber que realmente elas vão voltar a ser um só, a meio que unir, parece que o processo meio que vai ser esse, porque aí vocês falaram de como parece que a humanidade ela meio que tem que sofrer um pouco para ver que esse sistema ele não comporta mais. E sei lá, e depois você se unir, porque hoje em dia é muito cada um é bem individual mesmo, cada um tem sua visão e a gente já está bem dentro de um modelo que a gente está acostumado, né? Então tá todo mundo ali como um gado, mas não tem essa interação, né? Você não tem um olhar para o próximo, o ser humano ele não consegue ver que o bem comum vai ser a saída, né? Porque hoje a competição, em parte, todo o sistema ela meio que estimula isso, né? A competição e meio que coloca essa barreira para todo mundo interagir em torno de um bem comum mesmo, de sair de um sistema de para aquela pirâmide, né? De um para todos, né? Eu acho que esse é o desafio. Quando eu olho para esse texto aí que o Vinícius leu, eu falei, caramba, é um processo mesmo que parece que não está acontecendo, é uma oportunidade, né, que possivelmente pode acontecer, assim. Eu acho que vai, porque não comporta mesmo o sistema, ele tá para as pessoas, sei lá, sofrerem mesmo, até ver que, pô, isso não vai dar certo e vão partir para outras alternativas, né? Muito legal, Lidiane. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque hoje é meu dia de sorte, né? Hoje eu não consigo ficar conectado o tempo inteiro, né? 24, eu e Vânia aqui, né? Então é o seguinte, eu não cheguei a pegar os gladiadores na arena antes, foi a Marta, né? E o Haroldo. Eu consegui pegar alguns flashes, momentos de gladiação ali, coisa e tal, mas foi bonito, foi lindo, eu achei muito bacana. E foi paseante, Martinha, foi paseante, tá? Mas assim, o que eu queria colocar para vocês, eu não estava conseguindo colocar desde o início da nossa conversa aqui, é que a gente já chegou num grau de complexidade tão grande como espécie, né, em termos da criação do mundo social que nós somos, dos vários mundos sociais que nós somos, correto? Que essas mais de 200 e poucos entidades que a gente chama de Estados-nações, estatistas, não comportam a nossa complexidade. Já não comportam a complexidade. A questão não é só macroeconômica. A questão é que já não comportam o grau de complexidade porque diminuiu o grau de separação entre nós, entre todos nós, né? Então, por ter diminuído o grau de separação, as mudanças elas não estão sendo feitas por uma agenda, ou por um indivíduo, ou por um Estado, ou por uma corporação. Elas estão acontecendo em função da mudança de padrões de organização e em função de modos de regulação. A gente está começando a optar por padrões de organização mais distribuídos do que centralizados. Nós estamos começando a optar por modos de regulação mais horizontalizados do que verticalizados. Então, conseguindo me ouvir, galera? Tá? Eu tenho que perguntar isso de vez em quando, senão eu fico aqui falando. Está saindo bem agora. Para a Vânia. Mas aqui, então, é o seguinte. Então, o que acontece? Isso muda tudo. Absolutamente tudo. Né? E muda não é que vai mudar. É como o Augusto
costumo dizer que eu assino embaixo. Já mudou. Ou seja, não é que está mudando, já mudou. O fato de nós estamos fazendo uma criptojornada aqui, estamos conversando, e estamos gerando os ruídos, as faíscas, os atritos, né? É porque nós sempre tivemos esse potencial interativo, humanamente falando, correto? Ele sempre existiu. Só que nós estávamos, em termos de estados, em termos do paradigma estatista, né? Do paradigma do Estado, que nós criamos, nós mesmos criamos esse paradigma para nós mesmos, tá? Não foram eles, foram nós criamos. Correto? É isso aí, Martim. Nós criamos esse paradigma. Esse paradigma nos individualizou, nos apartou, né? Nos intermediarizou, ou seja, gerou vários intermediários, nos representou, gerou essa história de maiorias e minorias. Correto? Quer dizer, como se nós fôssemos assim, uma linha de produção. Correto? Como se cada um tivesse dentro de uma caixinha, cada um tivesse que cuidar de si, vai por diante. Criamos um zilhão de teorias e de ideologias para ufanistas para sustentar esse campo, correto? Para sustentar esse campo. E tudo na base da guerra, né? Da política, da realpolitik, vamos botar assim, né? A realpolitik, a política como extensão da arte da guerra, ou coisa do gênero. Mas, enfim, isso que eu estava querendo falar desde o início para o Silveirinha. Entendeu? Então, assim, e também estava querendo falar para o Haroldo, mas o Haroldo deve ter saído, né? Então tá beleza. Mas olha só, gente, a gente já está aqui com 22h46, correto? Eu acho que o primeiro encontro foi bem bombástico. O Haroldo vai ter muita coisa para dividir aí, né? Com a gente. Depois vai ter muitos enxertozinhos para botar. Só, hein, Marta? Só a luta de boxe de vocês aí vai render uns vários excertos, assim, eu tenho certeza que ele vai fazer uns recortezinhos bem interessantes, correto? Mas para o Richard que está chegando, para a Silvana que já está aí, etc. E foi um prazer, Adriano, conhecer você e seu iPhone, tá? Assim, coisa e tal, foi interessante ter conhecido o iPhone também. Mas olha só, deixa eu te falar. A gente agora vai ter o segundo encontro, correto? Nós vamos ter agora o segundo encontro. O segundo encontro Deixa eu interromper. Deixa eu te interromper um minuto. Eu não botei o iPhone, não. O iPhone ele bota como padrão. Eu sei. O Jobs mesmo morto não dá uma fora, né? Então, vamos lá. Tá certo. Não, mas só um instantinho, Maia. Lidiane, não é agora esse mundo competitivo, agora. Esse mundo competitivo que a gente está se despedindo. Ele já existe há muito tempo. Na minha geração, a gente vivia sobre a égide dessa competição, calados, a gente não tinha nenhuma noção, obedientes. O que você faz quando você percebe e faz essa colocação, nossa, quanta competição nesse mundo competitivo, terrível, como iremos mudar? Ele já vem mudando numa velocidade extraordinária. A gente vive sobre um mundo de muita desobediência. Nós não estamos mais satisfeitos com isso que estamos encontrando. Então, a competição não está neste mundo. Ela vem de muito tempo. Nós estamos querendo desconstituir esse tipo de relação. Bem, eu queria só dizer, eu sei que está querendo acabar, Vinícius, mas... Vinícius querendo acabar. Eu acho que uma coisa que, sei lá, para mim fica como importante é que, daquilo que o Haroldo falou, tipo assim, o poder está com eles, né? O poder está com eles porque a gente dá o poder para eles, né? E se as pessoas que estão aqui sabem disso, sabem da importância dessa consciência que a gente tem de que se o poder tá sendo dado para eles, nós aqui não temos esse tipo nós temos a consciência de que o poder está com a gente, então a gente tem que se preocupar com isso, né? Com essa mudança que a gente pode fazer com a gente atuando, independente do que os outros estão fazendo, é o que a gente pode fazer, né? Não conferir o poder a eles, não é isso? Eu acho que
Isso ficou no ar, assim. Não seguir as regras do modelo, que é isso que eu tentei falar para ele quando ele citou o exemplo da Venezuela. Não cabe a gente colocar o nosso pensamento, a lógica, o nosso processo de viver dentro de um modelo que já se esgotou, tá certo? Sim, exatamente. A gente não precisa pensar naquilo, a gente precisa atuar para desconstituir essas prisões, essas algemas que estão na gente, que reproduz mundo como aquilo que a gente está vendo. Exatamente. Que a gente não gosta, não basta mais para a gente. Uhum. Eu acho que foi isso que eu tentei falar naquele momento. E eu não vejo como guerra, porque eu não queria mudar a maneira dele, não queria que ele pensasse igual a mim, eu só queria fazer uma colocação. A crise das diferenças, em ambiente de grandes diferenças, que é o ambiente que gera esse ambiente de conviver com os diferentes, é que gera um poder de criatividade, que gera outros mundos que a gente está falando por aqui. Tá certo? E a gente precisa aprender a conviver. Eu não tive nenhuma vontade de agredir o Haroldo. Ele não era meu inimigo em nenhum momento. Essa é a diferença. Não existia uma batalha e uma guerra. Era, Martina, era. Você queria assim. Não, eu sou da paz. A tesoura ali, ó, tesourinha. Olha só, Marta. Tesourinha. Eu sou super paciente. É o seguinte. Gente, eu vou perguntar para o Taiwan se ele vai ter condições físicas de chegar, porque ele está com uma cara de sono, assim, enorme, impressionante. Você tem condições físicas de conseguir te fazer o segundo encontro, Taiwan? Não, vou acompanhar. Vou diminuir o grau de interação, mas eu acompanho. Não, porque é o seguinte, eu tô com medo de fazer a ancoragem aqui, né, e eu tô com a internet muito instável, entendeu? Então, não, gente, eu faço. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar 15, 20 minutinhos. Cada um vai fazer seu pipizinho, tomar sua água, fazer seu chá, fazer seu café. Enfim, escovar o dente, que não escovou, porque almoçou rápido, jantou rápido, veio para cá, coisa e tal. Eu sei como é que são essas coisas, né? E aí a gente volta para o segundo encontro. O segundo encontro, o foco dele é em cima de uma das criptotrilhas da criptojornada, que é a E2C, E2 Glatis Coin, que é a criptomoeda da estação experimental, né? A gente vem falando sobre codesenho e regras de emissão e propostas de valor de criptomoedas, em especial da E2C, né? Da E2C. Então, estão todos convidados, porque a gente tem muita novidade aí para compartilhar. Se eu conseguir, né? Vou tentar compartilhar com vocês boa parte das pesquisas aí que eu venho fazendo, né? Estão todos convidados. E o Taiwan vai novamente distribuir o link aí para vocês, tá bom, gente? Então, eu vou deixar nesse mesmo link, cara. Eu não vou nem derrubar aqui, eu só vou parar de filmar e vou deixar aberta a sala aqui. Quem quiser ficar aí batendo papo, pode ficar também. Ótimo, beleza. Eu vou Vinícius. Eu estou também aí preparada. Fala. Antes de você sair, Vamos me chamar. Vai ficar disponível. Vinícius, essa gravação vai ser disponibilizada aonde? Eu disponibilizo no próprio evento FB, né? Que eu abri.